Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Falando Cinema. E no episódio de hoje nós vamos continuar falando sobre The Mandalorian, porque na data de gravação desse vídeo saiu o sexto episódio da terceira temporada. Eu estou gostando demais dessa terceira, até falei isso no primeiro episódio, mas nesse episódio eu quero discutir um pouquinho sobre um aspecto muito interessante que foi apresentado durante essa terceira temporada de The Mandalorian. Mas antes da gente começar o nosso assunto aqui, eu quero pedir para você dar uma visitada lá no nosso canal do YouTube, né? Sempre lembrando aqui que o Falando Cinema, na verdade, é um canal de YouTube que agora se expandiu também para esse formato de podcast. Entra lá no canal porque eu postei nessa semana um vídeo onde eu falei sobre uma treta muito grande entre dois dos maiores diretores da história do cinema, que é o Stanley Kubrick, que você conhece pelo 2001, pelo Laranja Mecânica e pelo Iluminado, e o Sidney Lumet. Certamente você já ouviu falar em filmes como Sérpico com Al Pacino, Dia de Cão, também com Al Pacino, 12 Homens e uma Sentença. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo porque eu falei tudo sobre essa treta e principalmente quem saiu ganhando dela. E lembrando também que esse podcast também está disponível no YouTube e também em outras plataformas de áudio, como o Google Podcasts e lá no Amazon Music. E também não se esquece de seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais, porque a gente também está disponível lá no TikTok, lá no Instagram, vira e mexe tem conteúdo que é exclusivo para lá e não vai lá para o YouTube, então sempre dá uma olhada também nas outras redes sociais. Beleza, pessoal? Então vamos para o nosso assunto de hoje, lembrando que esse podcast aqui, esse episódio, não vai ser um episódio dedicado a discutir sobre o episódio em si, mas justamente sobre um aspecto muito interessante que vem sendo apresentado durante toda essa terceira temporada de Mandalorian. E que elemento é esse? Eu estou falando do programa de reabilitação de pessoas que eram do Império. Porque pra gente que assiste o episódio 6, o Retorno de Jedi, quando a gente vê a queda do Império, a morte do Imperador Palpatine, a redenção do Darth Vader, você pensa em, beleza, agora o Império acabou. E às vezes a gente ignora que o Império não era somente aquela galera da Estrela da Morte, né, da primeira e da segunda, né, existia agentes do Império espalhados pela galáxia inteira, e não necessariamente pela queda do Palpatine e do Vader, significa que de fato o Império acabou, e principalmente que as pessoas ligadas, simpatizantes do Império, tenham simplesmente desaparecido da galáxia. E uma coisa interessantíssima que essa terceira temporada do Mandalorian trouxe foram trazer algumas dessas pessoas que pertenciam ao Império e agora veio a Nova República, se consolidou no poder e essa galera está sendo reabilitada. Isso é muito interessante porque o Império tem toda essa correlação com o regime nazista, o regime fascista, e isso de fato aconteceu na vida real. Porque tem muita gente que às vezes pensa que lá em 1945, quando teve a queda de Berlim, o Hitler morreu, o Goebbels morreu, um monte de gente foi presa do nazismo e tal, muita gente pensa que naquele momento todos os simpatizantes do nazismo foram presos, foram julgados e tá tudo certo, a justiça foi feita. Mas a gente sabe que não é bem assim. Em primeiro lugar, que hoje em dia a gente sabe, graças a muitos relatórios que já foram divulgados aí com o passar do tempo, que muitas pessoas, muitos líderes nazistas que conseguiram fugir lá dos tribunais de Nuremberg, que fugiram da Alemanha no período lá de 1945, e eu não tô falando somente de pessoas de baixo escalão, tô falando de gente muito importante dentro da cadeia de poder do Partido Nazista. Muitas dessas pessoas encontraram um certo refúgio, foram anistiadas por vários países. Existe um caso muito conhecido nos Estados Unidos, que é o caso do Klaus Barbie, que é um dos caras líder da Gestapo, então um cara muito importante assim na cadeia de poder, que depois da guerra conseguiu ter uma anistia, entre aspas, ali nos Estados Unidos e trabalhou junto com a inteligência dos Estados Unidos, cara. E não somente isso, teve cientista, teve soldado, teve gente que até estava envolvido quase que de forma direta com a questão do Holocausto, foram anistiadas por outros países, encontraram abrigo, se esconderam lá. E muitos desses caras conseguiram fugir para países aqui da América do Sul. Inclusive aqui no Brasil, nós tivemos o caso lá daquele Mengele, que é um médico que fazia experiências horrendas nos judeus durante o Holocausto. Também fugiram para os lados de cá e ficaram, tranquilamente, nunca foram levados a julgamento e fugiram da punição que era devida.
Por outro lado, existe muita discussão, e esse é um assunto bastante complexo, porque tem sempre aquela discussão: será que de fato todo mundo que abraça uma ideologia significa que aquela pessoa é eternamente má e que ela tem que ser punida eternamente e não tem salvação para ela? Será que de fato, às vezes ela não simplesmente se juntou a uma certa ideologia, um certo grupo, simplesmente para se proteger, simplesmente para não morrer, não ser morto, ser perseguido? Porque se você pensar, por exemplo, numa estrutura militar, a gente tem a questão da hierarquia e da disciplina. Então, uma ordem que é dada é uma ordem a ser cumprida. Então, principalmente o pessoal que está mais na base dessa pirâmide, às vezes nem questiona nem a ordem em si, mas o contexto. Por que aquela ordem foi dada? Eles simplesmente obedecem ordens. Mas e aí, será que mesmo esse cara, seguindo essa ideologia, será que tem uma forma do Estado, do novo governo, da nova pessoa no poder recuperar essa pessoa e transformar ela numa pessoa direita, por assim dizer? Ou será que uma vez do império, sempre do império, ela vai sempre ser uma ameaça? Se a gente trazer mais uma vez para o mundo real e especificamente para o nosso contexto aqui do Brasil, nós tivemos um período militar entre 64 e 85 que houve bastante repressão e muito crime que nunca foi solucionado, nem explicado foi. E aí, quando chegou em 1979, foi feita a lei da anistia, que anistiava os chamados presos políticos, que muita dessa galera é a galera que simplesmente contestava a legitimidade do governo militar. Só que, ao mesmo tempo, essa lei da anistia também anistiava os crimes cometidos pelos agentes do governo militar. Então era meio que uma anistia de mão dupla. Isso chegou a ser discutido no STF. E aí, quando veio a Constituição Federal lá em 88 e o Brasil se tornou signatário de vários tratados internacionais sobre direitos humanos, meio que se estabeleceu que, por exemplo, o crime de tortura é imprescritível e também não é passível de anistia, por exemplo. Então, durante todo esse período, foi se discutindo: será que essa anistia de mão dupla de fato faz sentido ou será que não faz? Afinal de contas, sendo uma lei do Brasil, o Brasil pode se auto-anistiar por estar anistiando pessoas membros do governo? E nessa terceira temporada de Mandalorian, isso já foi apresentado pelo menos 2 vezes. A primeira vez foi naquele episódio que aparece aquela atriz que a gente viu lá no terceiro filme do Homem-Formiga, que parece pra caramba a Alessandra Negrini, que ela fazia parte lá da equipe do Moff Gideon, que a gente vê na segunda temporada. E agora, depois da queda do Império, a ascensão da Nova República, ela se tornou de fato essa pessoa reabilitada, mas a gente vê que não é bem assim. Parece que no caso dela, uma vez Império, sempre Império, que na primeira oportunidade ela já tenta lá matar aquele cientista que também tinha relações com o Império antigamente e tal. E agora, pela segunda vez, no 6º episódio, onde nós vemos lá o personagem hilário do Jack Black, que foi uma surpresa ver ele nesse episódio. E ele também fala que ele era um capitão, um militar do Império e que agora ele estava recuperado. E no caso dele, meio que dá a entender que de fato ele foi recuperado mesmo, a gente sempre fica com aquela desconfiança, né? Então essa questão das pessoas que eram do Império e que agora podem ser reabilitadas pela Nova República é uma expansão de universo de Star Wars bastante interessante. Ainda mais se tratando da série do The Mandalorian, que é uma série muito mais good vibes e bem-humorada. Diferente, por exemplo, da série do Andor, que é uma série de Star Wars, mas que tem um tom muito mais sério e mais adulto e é espetacular. E também ela ressaltava e fazia bastante essa crítica e de fato me levava bastante a refletir sobre política, sobre sociedade, sobre o nosso papel no mundo e em como que Star Wars, mesmo sendo uma fantasia, consegue abordar temas que são pertinentes à nossa realidade de uma forma muito bem feita e por vezes de forma bastante complexa e bem desenvolvida. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu quero saber a opinião de vocês. O que você achou desse pequeno elemento que Star Wars trouxe nessa terceira temporada do Mandalorian? Você gostou? Para você que está ouvindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários. Para você que está ouvindo pelo Spotify, tem uma caixinha de perguntas que você pode responder e dar o feedback desse episódio, o que você está achando disso tudo. E no mais é isso, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!